gostam de desenvolvimento pessoal, né? Essas pessoas, segundo Gardner, elas têm uma inteligência intrapessoal desenvolvida, né? Elas estão sempre buscando, elas têm questionamentos existenciais, e eu sempre fui assim. Sempre analisei muito as pessoas, né? O jeito delas falarem, o jeito delas comportarem. E como eu fui educadora, professora durante 25 anos, né? Eu trabalhei durante 25 anos como professora de língua portuguesa, de redação, de literatura. A minha graduação em letras, eu tenho pós em psicologia da educação e língua portuguesa e mestrado em linguística. E eu sempre questionava muito, né, o meu fazer pedagógico, eu questionava muito aqueles alunos que estavam ali com tantas dificuldades emocionais e os professores também. E eu comecei a estudar sobre a mente humana, isso aí há mais de 35 anos, e o que me chamou, o que foi meu ponto de apoio, foi o Anthony Robbins. Eu li a primeira edição do livro dele, Poder Sem Limites, que deve ter por aí uns 33, 35 anos, e mudou a minha vida no sentido de que eu constatei que eu podia reprogramar a minha vida, né? Que eu não precisava continuar fazendo aquilo que me passaram para fazer, através da educação, ou através da educação informal, né? Que é a educação que nós recebemos dos nossos pais, da nossa família, e daquela educação também escolar acadêmica. Então eu fui trilhando esse caminho de buscar, pesquisar, né, sobre a mente humana. E aí eu já fazia atendimentos com os meus alunos, com os pais de alunos, né? Então eu sempre fazia um bom rapport, que é um pressuposto da PNL. Você tem empatia, você falar a linguagem que o outro possa te compreender. E às vezes você, quando está tendo muito desajuste na comunicação, você pode fazer um rapport espelhado, para que a pessoa se conecte com aquilo que você tem, aquilo que você está fazendo. E como eu tenho essa habilidade de dar aulas, né? Gosto muito de metodologia, porque eu acho que todo método você tem como chegar a um processo final. Eu sou uma pessoa que eu gosto de planejar também as coisas. Então eu gosto muito de dar aulas. Eu acho fantástico quando você consegue passar um conhecimento para a pessoa, aquilo que você um dia foi só uma informação, porque dentro da área cognitiva, da área do conhecimento, ter informação é uma coisa, ter conhecimento é outra. Você tem 1000 informações, mas quando você aprofunda naquelas informações e elas começam a fazer sentido para você, você aprende. Isso é a cognição, isso é o conhecimento. Bom dia, Ilô. Então, bom dia não, boa noite, eu li boa noite, falei bom dia. Então, eu venho, mas isso tudo é a busca por o autoconhecimento, e depois disso, desse autoconhecimento, eu comecei a aplicar, mas de forma intuitiva, né? E fui aplicando isso nos meus alunos, pais de alunos, aí fui dando cursos, enfim. E hoje eu tenho aí no meu currículo mais de 100 mil pessoas que conhecem o meu trabalho, que já me ouviram pelo Brasil todo e fora do Brasil através de cursos e de palestras. Lógico que eu não tinha ainda essa habilidade aqui na internet, coisa que eu estou depois dos meus 61 anos, eu estou aprendendo essas habilidades, né? Essa questão do conteúdo, do marketing digital, de tráfego, essas coisas todas aí que são bem para quem está aí na área do marketing, né? Já faz isso com muita facilidade. Então, para você ser um bom terapeuta, você precisa pesquisar, né? Buscar esse conhecimento,
transformar sua informação em conhecimento, mas o mais importante é você aplicar. Né? Pode ter um método que for, mas você tem que ter uma auto-aplicação para ver se como você funciona e depois você começa a aplicar isso nas pessoas. E resolve, né? Resolve porque quando você aplica uma estratégia e que ela tem uma boa metodologia, vai ser eficiente. Então, o terapeuta FBI, ele precisa investigar isso, né? E nada melhor que você desenvolver essa acuidade. A acuidade você já tem, por exemplo, você está lá no seu trabalho, e da forma quando uma pessoa, sei lá, você está numa sala, tá? Você está de costas para a porta, mas alguém abre a porta, né? Você não vê, mas pelo jeito que a pessoa abriu a porta, você já sabe quem é. Assim é na sua casa, você está lá no seu quarto. Alguém chegou, né? Se você mora com mais pessoas. Pelo toque que a pessoa dá na maçaneta da porta, pelo movimento que ela faz, você já sabe quem está em casa. Isso é acuidade. É quando você percebe que a pessoa, ela fala alguma coisa, mas ela não está sentindo aquilo. Quando você está atento, você percebe que o que ela está falando não condiz com o sentimento dela, né? Então você pergunta para a pessoa, e aí, tudo bem? Às vezes ela está péssima. Ela fala para você, tudo bem. E você continua a sua vida. Mas se você observar a fisionomia dessa pessoa, porque a fisiologia conta, você vai ver que os olhos dela estão para baixo. A fisionomia dela está mostrando para você que ela não está bem, que ela está triste. Mas ela te falou tudo bem, tudo bem. Então, aquele tudo bem que não está bom. Então, a gente vai levando a vida assim. Então, muitas vezes, nós desconectamos dessa acuidade, que é perceber o outro pelos gestos, pela postura, pela linguagem não verbal. Ela diz muito mais que a linguagem verbal. Então, às vezes, meu paciente chega e ele está à minha frente, ele cruza os braços, e aí, tudo bem? Tudo. E aí, qual foi a sua motivação para você me procurar? Vim aqui te conhecer. Só nesse gesto dele cruzar os braços, boa noite, Angélica, eu já percebo que ele não quer se abrir. Aí eu vou falar para ele, olha, descruza os braços, relaxa. Não. Eu vou fazendo um bom rapport com ele, né? E aí, já sei o nome, né? Ele já preencheu uma ficha para mim. Ele já fez a roda da vida, eu já vou usar metáforas com ele, né? Dentro disso aqui, né? Das 10 áreas, e tem áreas que também as pessoas tendem a disfarçar, né? As 10 áreas, profissional, financeira, lazer, intelectual, emocional. Então, um dia chegou uma paciente para fazer a sessão experimental comigo, ela estava preenchendo a roda da vida, né? Colorindo e eu ali observando. Enquanto isso a gente vai conversando. Quando chegou no romance em relação a 2, que ela foi pintando, né? Colorindo, ela disse, ela se deu 9. Em 10 ela se deu 9. E ela, colorindo, ela disse para mim assim, olha, meu marido é meu melhor amigo. Como eu estava atenta à fala dela, né, a linguagem que poderia ser verbal e não verbal, ela se deu 9 porque era uma área que ela não queria mexer. Mas, se seu marido é seu melhor amigo, tem questões aí a serem trabalhadas. Se ele é seu melhor amigo, possivelmente ele não é o seu amante. E se numa relação a 2 não tiver... Esse é o tema de amanhã, tá, pessoal? Amanhã, às 20 horas, eu vou fazer uma live sobre relacionamento a 2. Mas, se você
se não tiver um amante nessa relação, vai ter um triângulo amoroso. Alguém vai procurar um amante fora da relação, tá bom? Bom, mas vou deixar o tema do relacionamento amoroso para amanhã. Só tô falando para você o que é cuidar, essa percepção. Então eu percebi que tinham situações ali no romance Relação a Dois que precisavam ser trabalhadas, mas que a paciente se deu 9. 9 é uma nota muito boa, né? Ao passo que o profissional dela estava em 4, o financeiro em 3, né? Ou seja, as pessoas também, de forma inconsciente, elas se auto-sabotam. É aquela situação que elas não querem mexer porque elas acham que já está sob controle. Ou então, é uma situação tão difícil que ela não quer mexer. Então, essa investigação do que a pessoa fala e do que ela vai fazer é fantástico. Porque através disso, você vai na origem da questão. Então, é muito comum o paciente, acontece muito isso com empresários, né, empreendedores, são aqueles pacientes que já têm o desenvolvimento do hemisfério esquerdo cerebral, então eles sabem tudo, né, da matemática, de negócios, às vezes eles estão com o chakra cardíaco cristalizado, eles não querem pensar muita emoção, mas teve uma indicação, vou lá na Cleise, vou ver o que pode ser feito. Aí eles trazem uma listinha de situações que eles querem resolver. Então, Cleise, hoje nessa sessão eu quero trabalhar isso. Falar, sim. Mas eu tive um sonho que me incomodou, né? E ele resolve me contar esse sonho. A partir disso daí, eu vou modelar ou emoldurar a minha sessão naquilo que estava precisando. Ele já me disse. Então, ele trouxe de forma racional o que ele queria trabalhar. Por exemplo, eu estou com questões com meu sócio, tá? A gente não está se dando bem, eu estou impaciente com ele, eu quero trabalhar isso hoje. Mas ele me conta um sonho que ele teve. Eu vou trabalhar aquilo ali, é aquilo ali que ele deixou escapulir, vamos dizer assim, é que eu vou trabalhar. E no final da sessão, tudo se harmoniza. Eu lembro muito de uma empresária, conversando aqui com vocês, que eu não estou planejando nada, eu vim tirar dúvidas, né? Enquanto vocês me perguntam, eu estou conversando com vocês aí sobre terapeuta FBI. Eu me lembrei muito de uma empresária, ela fazia o processo comigo, que são as 6 sessões, ela fazia presencial. E aí um dia eu sempre peço, né, para me avisar com antecedência de pelo menos um dia ou 12 horas para liberar aquele horário, se a pessoa não puder ir. Então ela começou a conversar comigo pelo WhatsApp, dizendo o seguinte, acho que o horário dela era umas 18 ou 19 horas, devia ser umas 15 horas. Ela falou, Cleise, eu não tenho condições de ir hoje, porque eu estou numa crise de sinusite incrível. Não vou ter condições de ir. Aí eu fiz como eu estava atenta ao que ela estava falando. Eu disse assim para ela, na leitura corporal, sinusite é muita raiva. Você está com raiva de quê? Passou raiva? Ela falou, passei. Ué, mas por que você sabe? Por que você adivinhou? Que eu adivinhei, eu estudo sobre a linguagem do corpo. Ela falou, eu posso fazer a sessão de hoje online? Eu falei, pode. Marcamos ali online, acho que foi 19 horas. Quando ela começou a sessão, fizemos pelo Meet, né? Quando ela começou a sessão, ela estava toda congestionada. E eu trabalhei a raiva dela, que era uma questão no relacionamento dela. Assim que nós terminamos de fazer todo o processo, que não gastaram em 20 minutos, ela estava toda descongestionada.
Então, primeiro, ela estava impedida, né, inconscientemente de ir, né, de deslocar, fazer sessão presencial, mas ao me falar, né, o porquê era a crise que ela estava, era raiva. E aquela raiva, às vezes, nós nos alimentamos dessa raiva, a gente não quer mexer, né? Lógico, não somos masoquistas, mas a gente não quer mexer naquilo que nos causou raiva. Quando se mexe, a coisa alivia. Aí, finalizando, ela falou, mas foi incrível, eu estou muito bem, minha crise de sinusite passou. Nem sempre os sintomas físicos são simplesmente fisiológicos, eles são emocionais. É na emoção que reside tudo. Lógico, não estou desconsiderando a medicina, nós precisamos da medicina. Mas antes do sintoma se apoderar do nosso corpo, antes de ter uma lesão, antes de ter uma gastrite, de ter um infarto, o nosso corpo dá sinais através desses sintomas, mas a origem é emocional. E quando nós trabalhamos o emocional, o sintoma tende a desaparecer. Então, um dos fundamentos do meu método é a linguagem do corpo. O corpo fala, né? Se uma pessoa te diz que ela está com enxaqueca, ela está com tanto problema que está acima da capacidade de ela resolver. Por isso que a dor é na cabeça e não no pé. Então você tem que estar atento àquilo que o seu paciente está falando. E às vezes eles fazem um introito na sessão, sabe? Aquela coisa que não vão começar. Eu falei, e aí, como é que tá? Eu sempre pergunto assim, e aí, como é que tá? Como é que foi a semana? O que você gostaria de trabalhar hoje? O que você pensou? Então, às vezes ele não pensa mesmo. Outras vezes ele não quer alguma coisa que vá o incomodar. Então, eu falo, não sei, deixa por sua conta. E ali naqueles 5 minutos iniciais, eu já sei o que eu vou trabalhar. Mas a dica veio dele, percebe? Não é que eu vou de forma aleatória. Então, eu costumo dizer que quando a pessoa está lá na minha frente, né, o paciente está ali, eu leio a alma dela, no que ela fala, num comentário, num sintoma, eu já sei o que a gente precisa trabalhar. E peço permissão para ela, né, sempre com muita clareza, olha, que tal trabalhar isso? Porque a pessoa precisa querer trabalhar aquilo. Se ela não quer mexer, tudo bem. A gente vai dando tempo, né, de ver como que as coisas vão funcionar. Então, pessoal, eu estou aqui para tirar dúvidas da primeira aula, né? Ali eu falo muito desses aspectos, né, diferentes. Não é que eu seja contra a terapia convencional, nada disso. Ajuda muito, psicanálise, psiquiatria. Mas esse método que eu venho estudando e desenvolvendo através de fundamentos, né, que eu vou trabalhar com 14 fundamentos, de acordo com a crença da pessoa, né, essa coisa da crença, ela é muito importante também. Lá no meu formulário da sessão experimental, eu pergunto qual sua crença religiosa, isso é importante também. Aí a pessoa disse para mim, escreveu lá, eu sou católico. Mas na hora de checar ali, porque tem muita coisa que passa despercebido, por exemplo, quantos irmãos? Não põe um número de irmãos. O nome do pai, da mãe. Às vezes ela coloca o nome dos pais adotivos. Na constelação a gente trabalha com os pais biológicos. Então, mesmo preenchendo o formulário, eu gosto de dar uma checada. Então, crença, tá? Se é católico, eu falo, você é católico praticante? Aí, não sou não. Mas se é um católico que acredita em vidas passadas, sou, gosto muito do espiritismo, acredito. Por que isso é importante? Tem alguns pressupostos da PNL, e mesmo na hora que você vai conversar com a pessoa.
Você tem que usar a linguagem dela, né? Tem alguns pressupostos da PNL, como a regressão, por exemplo. Tem pessoas que, pela regressão, e ela tem a crença de que tem vidas passadas, ela vai numa outra vida. Mas se a pessoa é católica, mesmo se você perceber isso, você não vai trazer isso como uma outra vida, porque ela vai achar que você está louco, você está pirado. Se a pessoa é ateia, não acredita em nada, mas eu gosto de natureza, trabalha com os elementos da natureza. Então, respeitar a crença religiosa do seu paciente é muito importante, faz muita diferença. Em constelação, que é um outro fundamento que eu uso, né, as constelações familiares, acontece muitos emaranhados na vida da pessoa, na lei do pertencimento, quando essa pessoa teve um aborto, um irmão que não nasceu, os não nascidos. Às vezes, para os pais nem sentem tanta falta energética desse filho, sentem, mas os irmãos sentem mais. Então, se o primeiro filho do casal foi um aborto, teve o segundo filho, e aí geralmente o pai exclui, e os irmãos excluem esse primeiro, que não chegou na vida. Então, a exclusão. E na constelação, nós colocamos a energia desse primeiro irmão, né, que eu estou fazendo a constelação com o filho, ele vai perceber isso. E aquele primeiro filho que não está na vida, e veio o segundo irmão ele sai do lugar dele, ele passa para o irmão, o primeiro filho mais velho. Geralmente essa pessoa que teve um aborto, né, que um irmão foi abortado, esse aborto pode ser voluntário ou não, isso aí não tem questão de julgamento, a constelação não julga isso, mas na lei do pertencimento. Então eu peço para a pessoa dar um nome para aquele irmão. Ela vai dar, eu chamo isso de batismo. E se ela for católica, eu peço para ela celebrar uma missa para aquela alma. Então, saber a crença religiosa do seu paciente também é muito importante. E aí seu batismo, né? Então ela vai dar um nome para ele. E se ela for espírita, eu peço para ela, nas casas espíritas tem as vibrações para os desencarnados, faz isso. Se ela é evangélica, eu falo para ela conversar com o pastor. Já tem vários pacientes evangélicos, cada pastor faz uma leitura disso. Tá? E se ela falar, ai, Cleise, eu sou zen, né? Eu tô lá na natureza, então você vai escolher um cristal, um quartzo, porque o cristal, eu trabalho também com a cristalterapia, o cristal, ele emana luz, ele é curativo, e você vai colocar no jardim da sua casa, se você morar no apartamento, você vai colocar num vaso de planta ali, aterrar aquele cristal e vibrar, mandar energia para aquele seu irmão. E peço também, que isso aí já é a PNL, para fazer uma foto da família reconstituída e no lugar daquele aborto, né, se tem lá 2 irmãos, uma estrelinha, representando esse que não está na vida, e você, no caso, segundo irmão. Simples, não é? Mas faz um efeito maravilhoso na vida das pessoas. Então, por isso é que o terapeuta precisa buscar a origem dos fatos. Né? Então, quando nós buscamos a origem, o que acontece? Rapidamente, a pessoa melhora e se cura. Eu estou agora com uma programação, eu comecei, na verdade, quinta-feira passada, eu estou fazendo uma sessão ao vivo, online, às 16 horas. Então, quem quiser se inscrever, vai mandar um direct para mim e falar
qual questão que você quer trabalhar. Não fale também se você querer trabalhar 3 temas numa sessão, é um por vez. Semana passada, tá aí no meu feed, a live de quinta-feira, eu atendi uma professora de yoga que tinha dificuldades em se fazer as coisas, ela fazia muito para os outros, né? Uma ótima empreendedora, mas quando ela ia fazer para ela tinha dificuldade. Então, ela me deu, né? Foi tudo ao vivo, online, não programamos nada. Ela chama Jennifer, tá aí no meu feed semana passada, quinta-feira. Vocês vão localizar. E esse sentimento de menos-valia, de ela precisar de alguém para validar o trabalho dela ou as ações dela, eram 5 anos de idade. Não, 3 anos de idade, me parece. Ela tá, não, 5 anos, é que ela está com 38, isso aconteceu há 33 anos atrás. Então, ao vivo, eu fiz com ela uma regressão, né? E sabe o que tinha acontecido? O que acontece? Nossa mente inconsciente, ela é muito simples, mas nós arquivamos muitos traumas. Ela conta isso, né? E ela se emociona, inclusive ela chora. Quando ela lembrou, ela foi aos 5 anos, ela tinha ganhado uma boneca, uma Barbie, e o irmão dela ganhou outro presente. Só que ela quebrou a Barbie. E aí ela mentiu para a mãe dela, falando que a Barbie veio quebrada ou coisa assim. E a mãe, então, deu a Barbie da prima dela para ela. Naquele momento foi instalada uma culpa, né? Uma culpa porque ela havia mentido e ela carregou essa culpa a vida toda e sentia esse peso. Foi só isso. Fiz a ressignificação com ela. E quando terminou, ela falou, Cleise, por que eu não trabalhei isso antes? Então, tinha 33 anos que ela sofria com o mesmo sintoma, o sentimento de menos-valia, eu não tenho valor, as pessoas não reconhecem o meu valor. Mas não era isso. A origem era o quê? Lá na infância. Então, quando ela começou a conversar, eu como terapeuta, e é isso que eu vou te ensinar, eu tinha 2 possibilidades para checar. Primeiro, se era um trauma da infância, fazer a cura da criança interna, o que eu fiz, né, através da regressão, ou poderia ser sistêmico. Ela trouxe isso de um comportamento ancestral. Mas não precisei checar o segundo, foi o primeiro. Então, quanto mais experiência você tem, quanto mais acuidade você vai desenvolvendo, você lê melhor as pessoas. Então, eu gastei com ela o quê? 20 minutos eu fiz uma sessão. Que numa terapia convencional ela poderia gastar entre, 8 a 12 anos. Então, nós trabalhamos com o inconsciente. É aquilo que você não consegue acessar. E é isso que é a PNL. A PNL nos mostra isso. Quer ver um exemplo? Vocês que estão me ouvindo, eu vou pedir para vocês fazerem um exercício comigo. Topas? Quem topar, põe aí, sei lá, um coraçãozinho, uma mãozinha assim, para eu saber. Aí eu vou trabalhar uma questão sua, pode ser? Mas até agora ninguém manifestou. Será que vai? Tá, tem um coraçãozinho aqui. Eu não sei quem que mandou um coraçãozinho, mas tem alguém aí. Eu vou fazer 3 coraçõezinhos. Ótimo, então vamos fazer esse exercício, tá? Você vai procurar, né? Mesmo se você estiver perto de alguém aí, isola as pessoas e você vai procurar procure uma posição relaxada, onde você estiver sentado, tá? Ombros relaxados, principalmente. Ok? E você vai pensar num problema que você está vivenciando. Esse problema tem que ser seu, tá?
porque nós temos uma mania, às vezes, de tentar resolver o problema do outro, tá? Um problema que está te angustiando. Em PNL, nós só não conseguimos resolver a questão de morte. Ah, eu quero resolver que eu estou triste porque eu perdi um ente. Não, isso é crença religiosa. Problema pessoal, um problema profissional. Pensa nesse problema. Agora eu quero que você imagine esse problema aqui na sua frente, como se fosse um cartão postal. Pensa nesse problema, nas pessoas que estão envolvidas nesse problema. Dê luz, luminosidade, um cartão postal, uma foto enorme na sua frente desse problema. Veja ou se sinta tudo que esse problema te traz. As sensações negativas, de desconforto. Traga tudo muito colorido, luminosidade aqui na sua frente, ok? Muito bom. Agora, você vai pegar essa foto, esse quadro, esse cartão postal, e você vai colocá-lo do lado direito seu, e você vai empurrando esse quadro, essa foto, lá para o fundo. Vai empurrando, 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 até ele virar um pontinho lá atrás, lá no fundo. Você nem percebe mais o que é, mas você tem que empurrar. Tirou daqui, estava claro, nítido, põe do lado e afasta esta foto até lá no fundo. Você vê só um pontinho, ok? Tá lá no fundo, você nem consegue enxergar mais o que é, só aquele pontinho. Pronto? Fez? Ok. Agora você volta para cá e me diz. Como é que ficou o problema agora? Ele ficou, sumiu, você já está até rindo dele. Ele ficou menor. E qual é a sua sensação depois desse exercício? Quem conseguiu fazer, né, gente? Tem que ter feito. Quem conseguiu fazer, me comenta aí. O que achou? Esses coraçõezinhos de quem? Podia falar para mim quem que é? Vocês conseguem escrever aí um ok para eu saber? Na hora que você escreve eu sei quem que deu resultado. Quem que teve um resultado positivo? Eu vou explicar o porquê que o problema sumiu, ou ele ficou mais leve, você achou graça, ou você acha que ele tá fácil de resolver agora. Olha, a Maristela escreveu aqui, né? Ficou minúsculo e sentiu alívio. Então é isso. Por que diminuiu a Cíntia? Ei, Cíntia, ontem eu fiquei preocupada com você, viu? Depois você podia mandar um direct, porque eu tô querendo te ajudar, tá? Dentro daquela sua situação que você falou. Leveza, o problema virou um ponto preto. Isso. O que nós fizemos, gente? Olha como que é fácil. Isso é PNL, é tudo muito simples. Quando nós pensamos num problema ou numa situação, também alguém falou aqui, a Angélica, né? Eu tive um resultado positivo, sumiu, tô sentindo aliviado. Quando nós pensamos em alguma coisa, temos um problema, ele fica aqui ó, na nossa frente, você não consegue fazer outra coisa, você pensa nesse problema 24 horas por dia, não é isso? O que a gente fez? Esse postal, essa foto é sua tela mental. Quando você vai para lá e empurra, você está distanciando o seu problema. A Márcia disse que ela teve dificuldade de concentrar. Mas é uma questão bem simples, sabe, Márcia? Também de trabalhar isso, né? Tem uma crença aí nessa dificuldade de concentrar. Você aprendeu que é assim. E nem sempre é assim, né? Então, o que a gente fez? Nós distanciamos. Da frente, a gente colocou. E aqui eu usei alguns pressupostos da PNL, que é o imaginário do lado direito e afastou. Na hora que se afastou, o problema diminuiu.
Então, quando nós temos um problema, a nossa tendência é contar para as pessoas sobre esse problema. Na medida que... Lembra que no início da nossa live, hoje eu falei que PNL é muita imagem e som? Quando você conta e você fala, você revive a questão. Imagine, por exemplo, que você vai visitar uma pessoa que sofreu uma cirurgia. Ela, sei lá, teve um acidente, sofreu uma cirurgia. Na hora que você vai visitar essa pessoa, ela começa a falar para você assim: ah, tal dia eu estava muito bem. Toda doença é assim, você está muito bem, de repente você não está, né? Assim? E aí, aconteceu isso. Ela descreve para você as dores, como é que foi a cirurgia, a anestesia, o sofrimento. Na hora que ela está descrevendo, ela está revivendo. E aí ela vive aquilo quantas vezes e daí faz mal para ela. Porque nós temos uma tendência, quando eu estou revivendo as dores, que seja essa da cirurgia, eu estou focada no passado. Ou às vezes eu estou muito ansioso, eu estou focado no futuro e eu esqueço do presente. Então esse exercício aí de resolver problema é isso. Né? Por que quando você tem um problema e depois que você dorme, às vezes no outro dia fica mais fácil você resolver? Porque você deu trégua para sua mente resolver. Todos os nossos recursos, eles são internos. O que o terapeuta faz? Ele vai ajudar a pessoa a acessar esses recursos dela e se curar. É isso que a gente está fazendo. Então, quando um paciente fala assim, ai, Cleise, eu estava num terapeuta, aí ele sugeriu que devia fazer isso. Por exemplo, deveria separar do meu marido. Ninguém tem o poder de falar isso, né? Porque, eu estou sofrendo muito. Ou às vezes a pessoa até usa a terceira pessoa como terapeuta, mas não foi ele que falou, não. Ela falou, olha, eu vou perguntar ao meu psicólogo, ver se eu posso fazer isso. Olha, é uma forma, uma justificativa que ela dá para ela mesma. Então, ela põe uma terceira pessoa. Né? O fulano falou que o meu médico falou que eu não posso fazer isso. Né? Então, é importante a gente entender, voltando à cuidade, o que a pessoa está me falando. Nas entrelinhas, no comportamento dela, no gesto, na postura, eu vou fazendo uma leitura. Mas isso aí acontece de um dia para o outro? Não, tudo precisa de treino, né? Você já sabe como você vai fazer, mas você precisa de treino. E esse treino, ele vira hábito, né? É como, por exemplo, você perceber, sua vida, você está postergando muitas coisas na vida. Tudo você deixa para depois, a maior parte das coisas você deixa para depois. Então, mas você não tem a consciência disso, né? Por que você está deixando isso para depois? Aquelas coisas mais difíceis você está sempre deixando para depois, você vai sofrer. Isso aí é uma polaridade entre o sofrimento e o prazer, né? Por exemplo, vamos imaginar que você chega de viagem, né? E você não consegue desfazer sua mala no mesmo dia. Aí você vai deixando. Amanhã eu desfaço. Depois tem uma semana sua mala tá lá, sei lá, no meio da sala, etc. Tal. Quando você pensa em desfazer a mala, te dá um sofrimento, não é? Ai, não, para fazer a mala, eu pelo menos demoro, sei lá, 1, 2 dias que eu penso muito no que eu vou usar, o clima, etc. e tal. Né? E tem que sair da zona de conforto para você fazer a mala. Aí você vai postergando, procrastinando o desfazer a sua mala. Por quê? É uma dor. Agora, se você pensar, nossa, eu cheguei de viagem, dei uma descansadinha, já vou guardar, desfazer minha mala, já separei as roupas que eu preciso lavar, vou guardar tudo o que está na minha necessaire, guardei tudo nos devidos lugares. Agora eu vou guardar a mala vazia no meu maleiro. Quando você
E faz isso. Em Roberta, eu estou falando justamente de viagem, diz a Roberta que entrou na hora certa. Quando você desfaz a sua mala, guardou tudo e coloca no maleiro, qual foi a sua sensação? Alívio, prazer, você não postergou. Mas para você fazer isso, chegar na viagem e já guardar tudo, precisa de hábito, precisa de treino. E você pode perceber isso no seu dia a dia, né? Quantas vezes sua vida está enrolada, desorganizada e a sua desorganização externa reflete a interna e vice-versa. Sabe uma coisa que eu aprendi treinando e que virou hábito? Arrumar minha cama de manhã como a primeira ação do dia. Eu vi isso, assisti um vídeo de um paraninfo do Exército que explicava isso. Lá no Exército todo mundo deveria arrumar as camas, né? Porque se arruma sua cama, se organiza ideias, seu dia está organizado. E sabe que dá certo? Então essa coisa também é de você... A Roberta tira tudo da mala no mesmo dia. A Roberta tem uma agência de viagem, né? Viaja muito. Então, gente, isso daí são os nossos rituais, né? Esses rituais são importantíssimos na nossa vida, né? A gente pode fazer um planejamento mental. Tem um livro de um autor jovem que fala isso, né? Ele dá o nome de O Milagre da Manhã, né? E eu li porque eu gosto dessas coisas que estão por aí. Deixa eu ler isso para ver como é que é. O que ele fala no Milagre da Manhã? São rituais, né? A pessoa acorda muito cedo, e aí ela vai meditar, ela vai planejar o dia e ela vai se organizar, e ele sugere também escrever alguma coisa, tá? Deixa eu ver aqui, verdade, minha vida mudou depois que fui disciplinada com arrumar a cama. É verdade, são pequenos detalhes. O bacana, pessoal, da nossa mente consciente, a Márcia disse também, outra coisa é tirar a roupa do varal e guardar, ficar livre. Sim, são aquelas coisas que você fica livre, né? Você tem que fazer, ninguém vai fazer por você. Quer ver uma outra coisa que para mim também eu tenho que planejar para fazer e faço, que não está com muita leveza, é guardar compras do supermercado quando eu chego. Porque você escolhe as coisas, põe no carrinho, do carrinho você põe no caixa, do caixa você põe de novo no carrinho, daí você vai para o porta-mala do carro, depois aqui no nosso prédio a gente tem um carrinho, eu ponho ali, aí tiro e aí vou ter que guardar. Mas isso é muito importante, né? Porque é um processo todo que você vai se trabalhando. Para mim ainda não é leve essa transição toda de põe, tira e guarda. A Roberta diz aqui que minha mãe me ensinou desde novinha a estender a cama como primeira coisa do dia. Ótimo. E isso é muito importante. Então, é um detalhe, né? A nossa mente, sim, ela é simples, ela funciona com detalhes. A Márcia diz, é uma canseira esse processo supermercado, é mesmo. Então, gente, veja bem. A nossa mente consciente, ela não raciocina, não, ela é burra. E todas nossas fobias, traumas, medos, crenças limitantes, coisas que você não consegue fazer, porque estão nela, não está no seu racional. Então, o racional é o hemisfério esquerdo do cérebro. O outro lado, o hemisfério direito, é o intuitivo. É onde estão aquelas situações que nós não temos consciência, né? A criatividade está no hemisfério direito. Então, isso é autoconhecimento, saber como é que a nossa mente funciona. Bom, mas voltando aqui, mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Olha, quem não viu a aula 1, gente, ela estava no ar ontem. Então, a nossa proposta, né, seguindo aí meus parceiros do marketing, né, o Rodrigo Máximo, o Samuel e o Felipe, então eles me sugeriram a tirar essas dúvidas hoje, da aula 1. Mas ela está no ar, quem ainda não assistiu pode ir lá, são 30 minutos, ela está muito bacana, né? Eu sou suspeita para falar, mas eu tenho
tido bons feedbacks, as pessoas têm gostado. Amanhã já vai ser liberada a aula 2, que também vai estar na bio. Vai lá na bio, eu não sei se vocês podem inscrever ainda para a aula 2. Rodrigo, se você estiver por aí, Samuel, as pessoas que não inscreveram, podem inscrever ainda para 2, elas podem ver direto. Que vai sempre aparecer na bio aqui do Instagram, a aula 2. Amanhã eu vou fazer uma live, não para tirar dúvidas, amanhã eu vou ter um tema, relacionamento a 2. Amanhã é quarta-feira. Vai ser relacionamento a 2. Na quinta-feira, eu vou tirar as dúvidas da aula 2. Obrigada, Cíntia, você gostou da aula, né? Então, não perca essa oportunidade, vai lá. E a boa notícia é o seguinte, se você não é terapeuta, se você não é coach, você pode entender todo esse processo. E no futuro próximo, eu vou dar formação em PNL com certificado, eu vou dar formação em constelação familiar, que são fundamentos primordiais que eu trabalho, tá? Então, vocês podem se interagirem, se achar que o MASSE, né, o método, faz sentido para você. No futuro, eu vou dar essa formação, né, cursos profundos de PNL e de constelação familiar com certificados para vocês, tá? Eu te agradeço, Isabela, pela participação. Amanhã, às 16 horas, eu queria ver com a Cíntia. Se você quiser, Cíntia, vamos conversar. Amanhã eu posso te atender às 16 horas, online, ao vivo, para a gente ver esse emaranhado da sua vida que você colocou ontem. Mas eu preciso conversar com você antes, tá bom? E às 20 horas, outra live sobre o relacionamento a 2. Ok, pessoal? Eu agradeço a todos pela atenção, né, que vocês tenham uma excelente noite e vamos conversando por aí. Alguém disse o seguinte, achei sensacional, estou tomando consciência de muitas dúvidas, surgirão. Sim, PNL, quem falou isso foi a Silver. Só sei seu nome aqui. É isso mesmo. Olha, a PNL, gente, que é esse conteúdo que eu estudo há mais de 30 anos, é fantástico. E uma das minhas propostas é que as pessoas entendam isso e multipliquem para aliviar a sua dor e a dor das outras pessoas. Porque é tudo muito fácil, muito simples, desde que a gente tenha informação. Quando a gente tem informação e usa, a gente muda qualquer situação na nossa vida. Muito obrigada, gratidão pela presença e até amanhã. Até mais, boa noite.